Tranquilo. Abrindo agora oficialmente o encontro de hoje, a gente está chegando no final da etapa 4, né, pessoal? A gente tem um tema super importante hoje, que é como definir objetivos, OKRs e KPIs. É um tema que com certeza fica mais importante, mais relevante na medida que vocês forem amadurecendo o negócio de vocês, começar a ter funcionário, começar a ter times diferentes. Mas é sempre uma dinâmica interessante de saber desde o início. Então, a gente vai ter o Yuri, que vai estar coordenando o encontro de hoje. Eu vou passar já a bola para ele se apresenta e já toca a temática. Eu sei que tem atividade para fazer hoje também. Yuri, é contigo. Obrigado, Gui. Primeiramente, queria agradecer a vocês a oportunidade, né? Aceitei de primeira ali o convite do Guilherme. A gente vem trabalhando com essa ferramenta é, ali na Ilegra, a empresa que eu trabalho atualmente, bastante forte, vem nos ajudado bastante a definir os objetivos e a escalar algumas coisas na empresa como um todo. E espero conseguir compartilhar com vocês aqui hoje o, qual a finalidade da gente usar essa ferramenta, tá? Antes de mais nada, só algumas orientações, tá? Eu pedi para todo mundo manter, daí deixar sempre no mudinho ali para não acontecer da gente ter nenhuma falha de comunicação, tá? Sempre perguntar, levantar a mão para perguntar se tiver algum questionamento. Não fica com dúvidas, tá? Então, se tiver alguma dúvida, perguntar ali na hora para a gente tentar sanar a dúvida de cada um. E sobre o tempo, assim, algo interessante só de compartilhar com vocês. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é um material bem rico, assim, de uma certificação que dura cerca de 8 horas. Eu consegui reduzir, assim, eu consegui reduzir ali para os treinamentos que a gente faz dentro da Ilegra para 2 horas. Então, para o encontro de hoje, eu meio que coloquei como um desafio de tentar reduzir para 1 hora e meia. Então, vamos ver se a gente vai conseguir, tá? Porque é bem legal, assim, a gente entra em vários aspectos que vai tendo uma crescente, assim, para ir largando aos poucos o conteúdo para vocês, para não chegar atropelando as coisas até a gente chegar no OKR de fato. E tem alguns exercícios que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Estou falando um pouco de mim. Me chamo Yuri Vargas, eu sou natural aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Sou pai do Benjamin, pai do Bento ou da Laura. Tem aquele ou ali porque vai fazer mais ou menos um mês que a gente descobriu que estamos grávidos, eu e minha esposa, né? Eu sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas. Faço pós-graduação em liderança, gestão de equipes, produtividade. Sou QR Coach certificado pela Agile Institute Brasil. Sou desenvolvedor de software também, né? Nunca deixei de desenvolver. E atualmente eu atuo como team leader e OKR champion na Elegra. Beleza? Então, falado um pouco de mim, vamos começar então. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, instigar para vocês, é fazer um questionamento, que é como vocês lidam com a quantidade de tarefas que chega até vocês e tiram todo o foco do que realmente importa, né? Como que a gente lida com isso? Existe uma matriz de Eisenhower, que ela nos ajuda a trabalhar um pouco isso, organizar um pouco as coisas. Ela diz que coisas que são importantes e urgentes a gente tem que fazer agora, coisas que são importantes, que são que é pouco urgente, né? A gente tem que programar o nosso tempo para fazer. E coisas que são pouco importantes, mas que são urgentes, a gente tem que tentar delegar. Coisas que são pouco urgentes e pouco importantes, a gente tem que tentar descartar, tentar tirar do nosso radar e não gastar energia com aquilo ali. E essa matriz aplicada junto ao princípio de Pareto diz que 20% do tempo que a gente gasta são com tarefas importantes e que isso resulta em 80% dos nossos resultados. E que 80% do tempo que a gente gasta, ou seja, a maioria, são com coisas poucos importantes. São coisas muito urgentes, né, que a gente acaba tendo que delegar o nosso tempo ali. E isso equivale somente a 20% dos resultados. Por que que eu trago essa questão de gerenciamento da carga de trabalho, do tempo, né? Para a gente tentar entender um pouquinho sobre input, output e outcome. Né? O que que seria um input e um output? Então, eu trouxe um desenho aqui para explicar bem didaticamente isso, né? Nosso input, o nosso output, né? Então, o input é eu estou servindo um café. O output é o resultado. O resultado não, é a nossa entrega. Entreguei o café para o meu cliente e ele está bebendo aquele café. E o nosso outcome é o resultado daquilo. Ou seja, ele gostou ou não gostou, foi um resultado muito positivo.
certo? E por que que eu trago isso? Isso tudo tem um porquê que eu estou trazendo e depois as coisas elas vão se ligar, tá? Eu não sei se vocês conhecem o conceito de Taylorismo e Fordismo, mas Frederick Taylor e o Henry Ford, eles sistematizaram o que a gente estava falando ali de input e output. Quando a gente fala em questão de produtividade, eles foram pioneiros. Esses caras foram, desculpa a palavra, mas fodásticos assim em melhorar a performance da empresa deles, né? Eles tiveram dentro do modelos lá da Revolução Industrial, né? Eles foram pioneiros nesse aspecto de produtividade dos veículos que eles trabalhavam, né? Das montadoras. Até eu trouxe um GIF ali do filme, aquele... Ih, esqueci o nome do filme agora. Alguém sabe o nome Tempos do filme? Modernos. Tempos Modern Modernos. Times. Isso daí. Eu esqueci o nome do filme. Para tirar um sarro, assim, mas basicamente é o que a imagem mostra. Eles foram pioneiros nessa questão das máquinas, de sistematizar atividades, certo? E aí entra na jogada o Peter Drucker, que ele foi um dos primeiros pensadores modernos da gestão de negócio, que ele diz a seguinte frase: numa linha de montagem, é fácil a gente conseguir distinguir o que é o resultado da atividade, né? Porque é uma produção, a tarefa ela não muda muito. Só que isso fica mais complicado quando os funcionários são pagos para pensar. E o que a gente quer dizer com os funcionários são pagos para pensar? É pensando no resultado, no outcome que a gente estava falando ali. E com isso, o que o Peter Drucker fez? Ele criou uma ferramenta um modelo de gestão chamado MBO. Tá? Um modelo de gestão focado em desempenho organizacional. Ele tem como base a autodefinição de objetivos claros e acordados com os gestores e colaboradores. O MBO ele também é conhecido como APO, que é Administração por Objetivos, e por GPO, que é Gestão por Objetivos. Então ele tem esses três acrônimos. O Peter Drucker também definiu como que funcionaria o MBO em 5 passos. Esses 5 passos são, primeiramente, definir os objetivos da empresa baseado na visão e missão dessa empresa. O segundo passo seria traduzir esses objetivos em objetivos SMART para os colaboradores, né? Então, resgatando ali o conceito de SMART, né? Ser específico, mensurável, entregável, realístico e dentro de um espaço de tempo, né? Tem um time box ali. O terceiro passo, monitorar e estimular o atingimento desses objetivos. Avaliar os resultados desses objetivos, dar feedbacks e recompensar o progresso dos colaboradores. E aí entra uma outra pessoa na jogada, que é o Andy Grove. Não sei se vocês conhecem, mas o Andy Grove ele era o co-founder da Intel. E o que ele fez? Basicamente, ele admirava muito o Peter Drucker e ele era um estudioso, assim, um entusiasta em gestão. E ele, como é que eu posso dizer? Ele adaptou o MBO para a Intel. Ele criou o IMBO, que nós conhecemos hoje como OKR. E basicamente o que ele fez? Enquanto o MBO pensava em o que a gente quer, o IMBO, na visão do Andy Grove, ele pensava o que eu quero e como eu vou fazer para atingir esse objetivo. O MBO, ele funcionava com ciclos anuais e o IMBO com ciclos, ele funciona, né, o OKR, com ciclos trimestrais ou mensais. Por que é importante isso? Né? Porque quando tu trabalha com um ciclo anual, somente lá no final do ano tu vai conseguir ter uma visão de que eu errei, né? E o que eu posso melhorar o planejamento para o ano seguinte. Enquanto no IMBO ele pensou que não, de 3 em 3 meses eu consigo estar checando, ou mensalmente, né? Eu consigo estar checando qual é o meu progresso e como eu consigo melhorar esse progresso no meio do caminho. O MBO ele era privado, limitado, ele trabalhava muito em silos, cada setor tinha o seu planejamento ali, não se conversavam muito entre os setores, enquanto o MBO, né, o OKR, ele tem o intuito de ser público e transparente.
todo mundo tem que conseguir ver os OKRs de todo mundo, seja do co-founder, do CEO, até o estagiário. O estagiário tem que conseguir ver os OKRs do CEO. Transparência. Né? A gente conseguir trabalhar com transparência na empresa inteira, que todos consigam entender para onde que a empresa está querendo ir e consigam colaborar com isso. O MBO, ele tinha o conceito de ser top-down. Né? Então, ali quando a gente falou, os gestores, eles detalham, utilizando ali o método SMART, os objetivos para os colaboradores. O OKR ele é um pouco diferente. O OKR ele é bottom-up e lateral. O que é isso? A empresa define, a alta gestão, né, define a estratégia e tem um time, depois a gente vai ver lá na frente esses ciclos, mas tem um time para tudo isso, então tem um time onde a alta gestão define a estratégia, tem um segundo time onde os times, através daqueles OKRs estratégicos, eles olham para aqueles OKRs estratégicos e pensam, como que a gente consegue colaborar para o atingimento daqueles resultados-chave, certo? E o que a gente pode fazer para melhorar também o nosso ambiente de trabalho? Então, é como se a gente conseguisse estar dando voz para os colaboradores também. O MBO, ele era ligado a recompensas. O AMBO, e essa aqui é uma visão que eu acho bastante interessante do Andy Grove, ele era totalmente desatrelado de recompensa, porque na visão dele, ele via que se assumir risco poderia trazer penalizações para os funcionários, por que as pessoas elas iriam se arriscar? Certo? Então, ele também trouxe essa questão de não ter recompensa nos OKRs. Tem algumas empresas que utilizam bonificações vinculadas ao OKR, mas o OKR, na sua essência, ele não trabalha com recompensas. Tá? O MBO, ele é avesso ao risco e o OKR, ele é bastante agressivo. Ele trabalha com o intuito de ser bastante agressivo. Depois a gente vai ver os tipos de resultados-chave. A gente vai falar um pouco também e entender um pouco melhor sobre essa questão da agressividade. Mas afinal, o que é o OKR, então, né? O OKR é uma metodologia de gestão que nos ajuda a ter um melhor alinhamento estratégico, focado na estratégia. Lembra quando eu comentei antes ali que a autogestão define estratégia, essa estratégia ela fica visível para toda a empresa e as pessoas entendem como podem colaborar para aquilo ali? Então, ele é muito focado na estratégia também. Possibilitando que o foco seja concentrado nas mesmas questões importantes em toda a organização. Ele nos ajuda a estabelecer qual a rota que queremos seguir, ou seja, a rota que a gente quer seguir é o resultado, é o outcome que a gente quer alcançar. E como a gente pode corrigir essa rota no meio do caminho. A divisão básica dos OKRs, então nós temos objetivo, os resultados chaves e a iniciativa. A gente vai falar sobre cada um desses elementos, certo? Então, sobre os objetivos, como que funcionam os objetivos dentro dos OKRs? Tá? Objetivo, para onde a gente quer ir, né? O outcome, o que a gente quer alcançar. É a descrição de uma meta a ser alcançada no futuro. É algo que a gente quer alcançar lá, hoje que a gente almeja muito e a gente quer chegar lá na frente. Ele define a direção, como destino no mapa. Quando a gente, por exemplo, vai sair de casa, bota ali no Google Maps, um aplicativo de map que a gente coloca um mapa e ele vai nos guiando, funciona praticamente da mesma maneira. Ele é como se fosse um norteador da nossa estratégia para que a gente atinja um determinado objetivo. Eles são significativos, são concretos, eles são orientados por ações e são inspiradores. Eles devem ser claros e extremamente fáceis de entender, expressando intenções. Esse é um ponto muito importante que eu sempre trago. Eu já vi, por exemplo, pessoas escreverem objetivo trazendo siglas setoriais. Por exemplo, trazer a taxa de turnover, algo assim. Tem gente que não sabe o que é um turnover, certo? Então, vamos trocar turnover por taxa de desligamento da empresa. Então, quando a gente fala fácil de entender, é justamente isso. Qualquer pessoa que ler aquilo ali consiga entender o que está sendo dito ou o que se quer. Ele tem que ser transparente dessa maneira, para qualquer pessoa entender. Eles não podem deixar dúvida. Se a gente ler o objetivo e ficar com alguma pulguinha atrás da orelha de dúvida, ele não está escrito de uma maneira muito boa. A gente tem que tentar pensar em desmistificar ele um pouco melhor. Eles devem possuir um responsável, devem ser agressivos e, porém, realistas.
A questão do responsável tem só um adendo que eu até coloquei aqui no slide. O responsável ele não é o responsável pelo sucesso do objetivo. A gente sempre diz que eles devem possuir um responsável para a gente não sair, por exemplo, numa reunião de planejamento de OKR e ele ficar lá avulso, a gente não saber quem é que está cuidando de puxar as reuniões para a gente atingir aquele objetivo, de estar conversando o que a gente pode fazer ou conduzir como que nós com o time, né, com a equipe, o que será feito para atingir aquele objetivo. Então ele é um responsável por, digamos assim, guiar para que as coisas aconteçam aquele objetivo, naquele objetivo. Certo? Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Seguir então. Os objetivos eles são qualitativos. O que isso quer dizer? Eles não podem possuir valores, sejam eles monetários, percentuais ou numéricos. A gente está falando de valores, quando a gente está trazendo um valor, a gente está falando de um resultado-chave. A gente vai ver lá na frente. Então, os objetivos, eles têm que ser, eles têm que despertar, como é que eu posso dizer assim, uma motivação nas pessoas. Quando a gente lê ele, sim, ele tem que despertar uma motivação. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, de um objetivo. Por exemplo, nosso objetivo não é treinar nossos colaboradores. Vocês lembram que eu falei antes ali da pulguinha atrás da orelha? Mas quando a gente fala em treinar nossos colaboradores, a gente está falando treinar em quê? Para que eu quero treinar meus colaboradores? Então, uma ideia melhor de objetivo poderia ser impulsionar nossos colaboradores para atingir seu maior potencial de desenvolvimento pessoal e técnico. É praticamente quase a mesma coisa, só que ele é muito mais inspiracional. Ele diz mais o que a gente quer fazer, né? Ele fala mais do que o anterior. A mesma coisa esse daqui. Ser a melhor empresa. Mas em quê? Ser a melhor empresa no quê? Né? Que tem a pulguinha atrás da orelha aquela. Então, ser a melhor empresa no setor de vendas em materiais esportivos dentro do estado de São Paulo. Qualquer pessoa vai entender que o foco é São Paulo. O anterior não dizia isso, entendeu? Então, é a gente deixar bem explícito o que se quer, aonde a gente quer chegar, qual é o destino, certo? O nosso objetivo não é atingir 5 milhões em vendas. Possuem números. Qual tipo de venda que a gente quer? O nosso objetivo é aumentar as vendas do produto A na região sudeste e do produto P na região sul do país. Esse anterior aqui, que a gente colocou atingir 5 milhões em vendas, ele é um resultado-chave. Ele não é um objetivo. É um resultado-chave que a gente vai ver ali na frente. Tá? E aí a gente entra no nosso primeiro exercício. Como eu falei assim, galera, tem muita coisa para falar assim, só que como o time box é muito pequeno, eu tentei resumir de uma maneira que fique fácil para entender e que a gente consiga fazer alguns exercícios, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma planilha. E qual que é o intuito? O intuito, agora que a gente já entendeu um pouco o que é um objetivo, é a gente imaginar que a gente tem uma empresa e ela não possui uma avaliação boa junto com seus clientes, tá? Mas que a gente está disposto a trabalhar para mudar esse cenário. E aqui eu coloquei, descreva até 3 objetivos, mas ali no Excel eu deixei somente 2 objetivos para a gente trabalhar, tá? Então considerem 2, mas se conseguirem fazer um só também, tá de bom tamanho. Eu vou compartilhar com vocês, só antes eu vou explicar aqui. Vocês conseguem ver o Excel aqui ou tá aparecendo só a apresentação para vocês? O Excel. O Excel? Tá. Uhum. Então qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é a gente primeiramente trabalhar só nessa linha 2 aqui. Então, nós estamos enquanto, me ajuda aí, Gui, aqui, 5. 5 pessoas? 5 empresas, no caso. Tá, mas em quantidade de pessoas. Deixa eu ver. Fora eu e o Marcelo e Não, tu, mas tu vai somos participar 11. também. Ah, então tá 15 no Zoom, então são 14. Não 15? te contando. Tá. Então a gente pode fazer 3 times de 5 pessoas para não ficar muito burocrático. Então qual que é a ideia, tá? A ideia que eu trago aqui para vocês é a gente, nesse primeiro momento, exercitar somente o objetivo. Tá? Então tem time 1, time 2 aqui e time 3. Cada um vai escolher uma abinha. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Essa daqui vocês desconsideram, tá? Porque essa daqui ficou copiada errada. Então time 1, time 3 e time 4.
E o objetivo é a gente trabalhar o objetivo. Então, pensando naquele cenário que eu trouxe ali para vocês, eu vou ler de novo aqui. Imagine que a empresa não possui uma avaliação boa com os seus clientes, mas que ela está disposta para mudar esse cenário. E a gente trabalhar e escrever 2 objetivos, se a gente não conseguir 2, um só, mas se conseguir 2 objetivos, voltados a gente resolver aquele problema ali. Beleza? Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Deixa Boa, eu... pessoal, vamos lá. Acho que eu vou pausar a gravação agora, que a gente vai para as salas, daí eu volto depois quando continuar. Pode ser? O que tu acha, Yuri? Pode ser? Como ficar melhor para ti? Boa. Eu mandei o link para vocês aqui da Plera. Acho que sim. Acredito que sim. Só eu botar essa linha para cima aqui. Show. Se a gente pegar o primeiro time ali, o que o primeiro time colocou, então, né? Colocou como objetivo mapear as fraquezas da empresa na percepção do consumidor para oferecer uma experiência cada vez melhor. Quando a gente fala em mapear, o único cuidado que a gente tem que ter é que mapear ele pode ser uma atividade, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente vai ter um sucesso mapeando as fraquezas da empresa? Eu posso mapear as fraquezas da empresa, mas só de eu mapear as fraquezas da empresa não significa que eu vou estar oferecendo uma experiência cada vez melhor para o cliente. Agora, se eu trocar isso, enquanto vocês falavam ali, eu dei uma estudada aqui no que vocês tinham colocado, e se a gente trocar isso por ser uma empresa que, na percepção do cliente, oferece uma experiência cada vez melhor? É diferente, né? É um objetivo que ele está me dizendo que, se isso acontecer, os meus clientes eles vão estar, na percepção deles, entendendo que a gente oferece uma experiência boa. É diferente de eu mapear processos para oferecer uma experiência boa. Faz sentido para vocês isso? Show. Sim. O pessoal balançou a cabeça, joinha. Então, acho que sim. Show. Então, esse outro aqui é a mesma coisa. Reforçar o posicionamento da empresa salientando os valores e reforçando a visão do negócio. A mesma coisa. O objetivo, ele lembra do cafezinho lá? O cara tomando cafezinho e fazendo um gesto de que gostou. Não significa que eu reforçar o posicionamento e os valores da empresa, eu vou ter um sucesso na relação, uma melhora na relação com o meu cliente. Faz sentido para vocês? O que vocês acham que a gente poderia trocar e colocar aqui? Nessa visão disso que a gente colocou aqui. Talvez alguma coisa que, tipo, sei lá qual é a palavra certa, mas tipo, que ficasse alguma forma de tipo, embedar na experiência a imagem pretendida, assim, tipo, sempre entregar uma experiência que mostre a cara da empresa ou mostre quem ela quer ser, alguma coisa assim, talvez. Uhum. Mas daí a gente pode trabalhar atrelado com aquele primeiro que a gente colocou, né? Aquele lá ele já fala bastante da experiência, né? Eu vou deixar tu pensando um pouco ali, então, Marcelo, enquanto isso, Yuri, tu eu e tenho teu até uma time. dúvida. Pode falar. Exatamente isso que tu comentou agora. Os objetivos, necessariamente, eles precisam ser independentes entre si? Ou eles podem meio que se sombrear e jogar por um caminho só? Não necessariamente eles precisam ser independentes, eles podem somar. Depois a gente vai ver a questão que a gente tem os objetivos estratégicos e os táticos, onde os estratégicos são os objetivos de mais alto nível, os táticos são como se fossem fragmentos daqueles objetivos ali. Né? Por exemplo, eu tenho uma meta estratégica de faturar 10 milhões. Então, eu vou ter cada setor ali com objetivo tático, por exemplo, com o seu fragmento ali de faturamento, né? Por exemplo, um faturando 5, o outro faturando 5. Então, tendo objetivos que eles não dependem um do outro,
mas o de cima depende deles para ser alcançado. Não sei se era bem essa a pergunta aqui. Era? Sim. Uhum. Beleza. Vamos passar para o time 2 aqui. Tornar nossa experiência de serviço o todo de cada pessoa envolvida. Não entendi muito bem. Tornar nossa experiência de serviço o todo de cada pessoa envolvida. Tá, só escrevi difícil, mas a ideia é que o resultado final da experiência seja o que cada uma das partes faz. Então, tanto o funcionário quanto o cliente, todo mundo, tipo, colabora de alguma forma para que aquela experiência exista, né? Então, muito na ideia de colaboração, né? Então, que não é a empresa que deve fornecer sozinha a melhor experiência, mas deve ser feita através de todo mundo, né? Legal, legal. Agora eu entendi. Incluindo o cliente. Agora eu entendi. Ficou bom, tá? Ficou bem legal. Não tem nenhuma observação para fazer assim. Era mais a maneira que foi escrita, eu não tinha entendido, mas ficou bem legal. É que, tipo, tu falou que tinha que ser inspirador, né? Não, mas agora tá bom, gostei de ver. Nos tornarmos referência na cocriação de experiências inesquecíveis de serviço. Show de bola também. Aprenderam? Rápido. Bem legal também. Vamos ver o time 3. Nosso objetivo é ser referência no setor de saúde em diagnóstico dentro do estado de São Paulo. Top. Beleza, colocaram só um só. Eu escrevi ali nos KRs ali, acho que eu escrevi errado, nos outros objetivos. Aonde? Aqui? Esses Eu seriam os demorei um objetivos monte. também? São, mas talvez um pouco mais específicos em relação a esse maior, sabe? Tá. O que a gente sempre tem que pensar quando a gente está fazendo um objetivo? Fazer a pergunta, né? Se eu mapear a satisfação do cliente em relação ao nosso serviço, eu só mapear, eu tenho informação, eu fiz o mapeamento. Eu consigo ter, digamos assim, um resultado com isso, um sucesso com isso? Não, né? Porque eu tenho informação, eu não fiz nada com ela. Agora, se em cima dessa informação eu faço algo para melhorar o relacionamento com o cliente, aí sim, isso vai ser meu objetivo. Porque eu estou impactando diretamente aquele ponto final que eu quero atingir, sabe? Então, esse mapear jornada, isso aqui são iniciativas, depois a gente vai falar sobre as iniciativas, tá? O objetivo, a gente sempre tem que pensar onde que a gente quer chegar. Eu mapeando, eu só mapear, eu só fazer algo, eu não tenho nada ainda, sabe? Eu não consigo fazer nada só com o mapeamento da jornada ali do cliente. Ela é um insumo para que eu consiga, lembra do input, do output e do outcome? Ela é um input, ela é a entrada das informações que a gente tem e com aquilo ali eu faço algo para depois chegar no meu, é tudo um processo. Mas legal, vamos seguir com esses que a gente tem aqui, eu gostei bastante. Até porque a gente tem um tempo curto. Eu vou seguir com a apresentação, deixa eu só... Antes da gente seguir, vocês têm alguma dúvida em relação aos objetivos? Ficou mais claro para vocês agora? Marcelo, ficou claro para ti? Restante do pessoal? Joinhas e balançaram a cabeça de novo. Show de bola. Existe uma frase do Lord Kelvin que ele diz que aquilo que a gente não pode medir, a gente não pode melhorar. Se eu não consigo medir algo, eu não consigo melhorar, porque eu não consigo saber aonde eu estou para poder melhorar ou não. E aí que entra a questão das métricas, né? O que é uma métrica? A métrica ela é uma medida quantificável, sem uma fórmula, e ela é usada para analisar o resultado de um processo, de uma ação ou de uma estratégia em específica. E a gente também tem os indicadores. Os indicadores, eles traduzem uma determinada medição para a gente. E essa medição que ele traduz, ela é composta por métricas. Tá? Então, pensem assim. A gente tem essa foto aqui. A gente tem 4 cadeiras e um senhor sentado numa delas. A minha métrica, que é o nível mais baixo da informação, vai ser 4 cadeiras. Minha métrica. É o valor que eu tenho ali.
O meu percentual de ocupação é o meu indicador, porque eu estou pegando mais de uma métrica. Eu estou pegando a quantidade de cadeiras, 4, e quantas pessoas tem sentada, 1. Com isso eu tenho 25%. Eu tenho um cálculo para chegar nesse valor. Então eu consigo chegar num indicador. E por que eu trago isso? Porque a métrica ela é o valor mais baixo e eu julgo como o valor mais importante assim dos OKRs. Porque eu preciso da métrica para conseguir escrever um resultado-chave, que a gente vai ver agora o que é um resultado-chave. Eu preciso da métrica para poder saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Eu posso utilizar nas minhas métricas ou a métrica pura ou um indicador, que é uma tradução de um conjunto de métricas. Por exemplo, quando a gente está falando do INPS, né, que é uma métrica bastante avaliada pelas empresas, né, ou o INPS propriamente dito, ele é um indicador, ele não é uma métrica, por quê? Porque ele tem um conjunto de informações que monta aquela taxa para a gente, tá? Então, só para explicar essa divisão de métricas e indicador. A gente falar um pouco sobre OKR, sobre resultado-chave. O que é um resultado-chave? O resultado-chave ele estabelece e monitora como que a gente vai chegar ao objetivo. Então, nós criamos os objetivos no exercício passado. Agora, o próximo passo é a gente entender como é que funcionam os OKRs e criar os KRs para esses objetivos. Então, os bons KRs, eles são efetivos, específicos, limitados no tempo, ou seja, dentro dos quarters. A gente vai entender depois ali na frente como é que funcionam os quarters. Eles são agressivos e realistas. Eles podem possuir um baseline, mas eles devem possuir um target. Por que eles podem possuir um baseline? Porque às vezes é uma métrica que a gente está criando, então a gente não tem ela, a gente não rodou ela dentro de um ciclo de OKR ainda, então eu não sei aquele número ainda. É um número que eu quero atingir, mas que eu ainda não sei qual é o meu valor atual nele. Tá? Mas ele sempre tem que possuir um target, sempre tem que possuir uma métrica. Então, quando eu estiver criando um resultado-chave, eu sempre tenho que ter um valor a ser alcançado. Tá? E recomenda-se a utilização de no máximo 5 resultados-chave por objetivo. Os resultados-chave, diferentemente dos objetivos, eles sim são quantitativos. Eles devem ser mensurados por valores monetários, percentuais ou numéricos. Esse sim. Dentro dos resultados-chave, a gente recomenda a utilização de alguns verbos. Por quê? Vocês lembram que eu trouxe ali para vocês antes questão de que a gente mapear era uma atividade? Porque mapear, ele orienta a uma iniciativa. O que eu recomendo sempre vocês pensarem? O resultado-chave, a gente sempre tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Eu não lanço de um lugar, por exemplo, eu não lanço de 0 para 20. Eu não realizo de 0 para 20. Eu aumento de 0 para 20. Eu reduzo de 20 para 0. Então, os verbos, por exemplo, lançar, treinar, enviar, criar, desenvolver, esses todos eles remetem a uma atividade, a uma tarefa, a uma iniciativa. E a gente tem os verbos que são orientados por valor, que é aumentar, reduzir, atingir, alcançar ou manter. Esses são verbos que a gente geralmente recomenda para a utilização da criação de um KR, certo? E agora vai ficar um pouco mais fácil de vocês entender. Eu trago aqui para vocês um exemplo de um objetivo com o resultado-chave. A gente vai ampliando, tá? A gente tem agora o objetivo, que a gente entendeu mais ou menos como funciona, a gente vai entender os resultados-chave, a gente vai entrar nas iniciativas e depois nos KPIs. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vamos supor que eu tenho o objetivo de lançar com sucesso o produto A em âmbito nacional. E para isso eu coloquei como resultado-chave realizar 10 postagens no Facebook comunicando o lançamento do produto, treinar 5 pessoas na central de atendimento e enviar 3 notificações pushes para o usuário. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que se nós completarmos todas essas tarefas aqui, eu vou ter lançado com sucesso o produto A? Se eu fizer 10 postagens no Facebook, se eu treinar 5 pessoas na central de atendimento e enviar 3 notificações push, eu lanço com sucesso? Isso diz para mim que eu lanço com sucesso? Se eu Não alcançar garante todos? o sucesso. É algo que favorece, mas não acho que garante. Garante a palavra muito Muito específica. forte.
Resposta é não, tá? É. Por quê? Eu posso realizar 10 postagens, mas eu não tenho nenhum visualizador. Eu posso treinar 5 pessoas nessa estratégia de atendimento e essas pessoas, elas não utilizarem do conhecimento. Eu posso enviar 3 notificações, mas os usuários nem abrirem a notificação. Então é isso que a gente tem que pensar. O resultado-chave eu tenho que conseguir medir algo que de fato acontece. O resultado, eu tenho que conseguir medir o resultado. Então eles não garantem o sucesso do objetivo, tá? Então agora eu trago para vocês o que a gente poderia fazer para melhorar. Vamos lá. Agora, se eu disser para vocês que ao invés de eu realizar 10 postagens no Facebook, ali, eu atingi o número de 5.000 novos usuários cadastrados no aplicativo na primeira semana após o lançamento. Isso diz que eu tive sucesso no lançamento do produto A? Sim. Beleza? Vocês responderam que Pessoal, sim, né? eu fico falando que eles estão parecendo com as caras. Balançaram a Vocês cabeça. responderam que sim, né? Eu vou agora trazer para vocês e provar que não, tá? Por que que não? Eu posso ter 5.000 novos usuários cadastrados na primeira semana, mas esses caras podem só ter baixado o aplicativo, entrado uma vez e nunca mais usaram na vida. Tá? Então, isso não significa que eu tive sucesso. Eu só tive pessoas se cadastrando no meu aplicativo. Né? Meu produto não está rodando. Então, para isso, eu trago 2 novos Key Results aqui, que junto com esse daqui, né, o conjunto dos Key Results, vai garantir meu sucesso. Que é o quê? Eu vou atingir a taxa de 4,5 em avaliação na loja de aplicativos do Google. Então, esses 5.000 usuários que vão se cadastrar ali, eles vão estar avaliando bem o aplicativo. E eu vou atingir uma taxa de 60% de retenção em D+1. O que que é isso? Os usuários que baixaram, eles utilizaram no dia seguinte o aplicativo também, eles não só baixaram. Eles baixaram no dia e no dia seguinte utilizaram de novo. Certo? Então aqui eu consigo alinhar que o conjunto dos meus Key Results, eles formam o sucesso do meu lançamento do produto. Faz sentido para vocês agora? Fez mais. Beleza. Então, esse é o raciocínio que a gente sempre tem que pensar, né? Perguntar, pô, os resultados chaves que eu coloquei aqui, eles determinam o sucesso do objetivo que eu estou propondo? Essa analogia para a gente fazer, tá? Uma dúvida, Yuri. Comentou ali que tem um número máximo indicado. Era quantos? 5? Recomenda-se, não é uma lei, tá, Gui? Recomenda-se 5 por objetivo. 5. Por objetivo. Né? Por Eu objetivo. tava com a impressão assim de tipo, pô, se eu setar um objetivo que eu preciso ter tipo 8, 9 resultados para acontecer, para garantir o sucesso, isso significa que o objetivo ele não é tão atingível, né? Que vai na Isso, daí tu pode tentar quebrar esse objetivo, entendeu? Sempre eu conselho a gente tentar quebrar esse objetivo. Pô, esse objetivo eu não posso quebrar ele em 2 objetivos diferentes, para ter focos diferentes e eles ser um pouco mais enxutos. Aqui um outro exemplo, né? Um objetivo individual daí, ser um excelente chefe de cozinha amador. Como um resultado-chave, aí a gente coloca aumentar em 30% a quantidade de leituras culinárias. Se eu aumentar somente 30% a quantidade de leituras, ou seja, estou me especializando, significa que eu vou ser um excelente chefe de cozinha amador? Não, né? Mas se eu colocar mais um key result ali e dizer que eu preciso atingir também uma aprovação de 50% nos novos pratos que eu criar, frutos desse estudo, né, de culinária que ele fez e aprendeu novos pratos, isso significa que ele vai ser um excelente chefe de cozinha amador? Ele estudou, ele fez novos pratos e teve aprovação acima de 50%, pelo menos a metade gostou. É que o excelente para mim é mais que 50%. Amador. Tá. Agora não sei, viu? Eu acho que tu tem uma pegadinha por trás. Não, esse não tem. Esse não Ah, tem. então Esse não tem. É isso mesmo. Eu entendo, pelo menos quando eu criei ali, que a palavra amador ali pode ser a pegadinha. Né? Que quem lê geralmente fala, não, chefe de cozinha, não, mas é amador, o cara que está iniciando ali. Então, no meu entendimento, assim, esses 2 key results, eles supririam o sucesso desse objetivo. Né? Porque é um cara que está iniciando e ele quer ter uma aprovação com novos pratos que ele está criando. Certo?
E a gente entra aqui na questão dos tipos dos resultados chaves. O que são os tipos de resultados chaves? Existem dois tipos de resultados chave. O moonshot e o roofshot. O que o moonshot é? O moonshot é, como o nome já diz, é um chute na lua. É algo que a gente está propondo muito desafiador. É um número, por exemplo, com uma distância bastante grande, né? Meu baseline do meu target, digamos assim. E por isso que esse tipo de resultado-chave, ele tem uma curiosidade que o percentual de aceite para que ele seja considerado como resultado atingido é de 60% a 100%. Por quê? Porque entende-se que é algo que a gente está propondo como muito desafiador para as pessoas. E que dependendo do resultado que a gente está atingindo, acima de 60%, aquele resultado ele pode ser muito valioso, porque já é algo muito difícil de alcançar. A gente pode colher muitos frutos com aquele resultado. Então, por isso que de 60% a 100% é considerado como resultado atingido, um tipo de resultado moonshot. De 30% a 59% é considerado um resultado razoável, um resultado interessante, mas que faltou algo, e abaixo disso, considerado um resultado insuficiente. Agora o roofshot. O que é o roofshot? O roofshot é algo que a gente considera como muito fácil de alcançar. Não é tão desafiador assim. É uma métrica, por exemplo, que a gente já alcançou uma vez, a gente quer manter ela. Não é algo que a gente vai ter muito esforço ou que a gente fique com dúvidas de que a gente não vai conseguir atingir. É algo mais simples de atingir. Então, esse daqui, a diferença ele só é considerado como atingido quando ele é completo 100%. Eu tenho, por exemplo, uma taxa de turnover de, sei lá, de 10%. O nosso resultado-chave é para manter essa métrica abaixo de 10%. Se ela passar de 10%, já é considerado como não completo. Esse é um tipo de resultado moonshot. Tá? Então, de 50% a 99% é considerado razoável e abaixo de 50% é considerado resultado insuficiente. Beleza? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não? Beleza, então agora a gente tem a segunda parte do nosso exercício, que é basicamente o quê? A gente vai pegar um daqueles, quem fez um só não tem problema, mas a gente vai pegar quem fez dois, né? Vai escolher um daqueles objetivos lá. E a gente vai criar resultados chaves para eles. Resultados chaves que nos ajudam a atingir aquele objetivo. Né? Então lembre-se, a gente tem que ter um baseline, pode ter um baseline, mas sempre tem que ter um target. Tá? Eles podem ser compostos por valores monetários, por valores percentuais ou um valor numérico normal. E o conjunto dos resultados chaves, quando eu estiver lendo, bom, se eu atingir todos esses daqui, aquele objetivo que está escrito ali, ele vai ser completado com sucesso? Aí eu tenho um conjunto de resultados chaves bons. Beleza? Alguma dúvida até aqui de novo? Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, eu vou colar lá no exercício aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Vocês estão vendo a minha tela das planilhas? Sim. Sim. Show, vamos pegar o time 1 ali então. O time 1 disse que para ser uma empresa que na percepção do cliente oferece uma experiência cada vez melhor, eles vão aumentar a nota da empresa para 4 na plataforma do Google, diminuir a taxa de rotatividade, o churn, para 20%, obter uma nota 8 na pesquisa de satisfação enviada para os clientes, aumentar em 25% o número de seguidores nas redes sociais e aumentar em 5% o volume de vendas em clientes da categoria Gold. Topper, perfeito, é isso aí. Tem nada a declarar, assim, é bem isso, né? Os valores, como que a gente consegue medir? Cara, a gente consegue medir o nosso número de seguidores, a gente consegue medir o nosso volume de vendas, a gente consegue medir a pesquisa que a gente vai enviar para os clientes. Se eu só tivesse, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, talvez não mediria muita coisa, porque obter uma nota 8 na pesquisa de satisfação. Mas eu vou enviar essa pesquisa para o cliente, entendeu? Para os clientes.
Então, isso está um pouco mais claro também. Diminuir a taxa de rotatividade para 20. Então, são tudo resultados chaves baseados em métricas que a gente consegue medir, né? São valores que a gente consegue medir. Muito bom, galera. No 2 aqui, então, tornar nossa experiência de serviço o todo de cada pessoa envolvida. Atingir a taxa de 50% de satisfação dos funcionários. Atingir 90% de satisfação dos consumidores. Aqui entra muito aquilo que eu trouxe anteriormente. Talvez se a gente tivesse isso aqui, ó, os funcionários, através de uma pesquisa enviada para os mesmos, por exemplo. Aí sim, porque se eu só coloco uma pesquisa de satisfação, não fica muito claro, né? Aqui é a mesma coisa, né? Para os consumidores, através de uma pesquisa de satisfação, através de uma pesquisa de satisfação enviada para os mesmos. E vocês acham que, resolvendo esses dois resultados chaves, eu vou tornar a experiência de serviço de cada pessoa envolvida? Cada pessoa envolvida, então, seria os funcionários, né? E os clientes. Uma experiência melhor? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, porque eu estou olhando para os dois horizontes, tanto cliente quanto pessoa. Aqui eu estou trabalhando dois indicadores globais hoje, né? NPS e o iNPS, indiretamente, né? Aqui a gente colocou, vocês colocaram também ser eleita a empresa co-criadora do RS em 2022. Isso aqui eu não sei se não seria um objetivo, tá? Porque eu não consigo medir, né? O que a gente tem que pensar, assim, ó, ponto muito importante. Vamos pensar, o resultado-chave ele é algo que ele precisa variar dentro do ciclo que a gente está trabalhando. Então, ele funciona dentro de um ciclo de 3 meses, que a gente chama de quarto trimestre, né? Alguns mensalmente e alguns anuais. Se ele não varia, eu não consigo medir, então, ele não é um resultado-chave. Vamos supor que essa eleição de ser uma empresa co-criadora, ela aconteça só no final do ano. Eu não consigo medir dentro daquele quarter, por exemplo, do primeiro quarter, do segundo quarter, do terceiro quarter, se eu vou ser eleito ou não. Até no último quarter, no último trimestre, vamos supor que seja em dezembro, né, essa eleição, eu não consigo medir, porque ela só vai variar uma vez, que vai ser a nomeação lá de que a empresa foi ou não nomeada como co-criadora. Então, isso aqui está mais para um objetivo do que para um resultado-chave. A mesma coisa, ser escolhida a empresa com melhores experiências de serviço. Está mais para um objetivo também. Né? Faz sentido para vocês? Ser avaliada como as 5 melhores empresas que oferecem experiências de serviço no RS em 2022. Esse sim pode ser um resultado-chave, mas um resultado-chave daí mais estratégico, porque ele vai variar uma vez só no ano. Vocês conseguiram entender? Fez sentido para vocês essa parte? Sim, também fez. Se vocês tiverem dúvida, falem, tá? Uhum. Vamos para o último aqui. Nosso objetivo é ser referência no setor de saúde em diagnóstico dentro do estado de São Paulo. Para isso, então, vocês vão aumentar o rating do serviço de vocês para 5. O rating de quê? Do serviço. Tá, Qualidade, assim, do serviço. Qualidade. É. Tá. O rating de qualidade A satisfação, como se fosse. Show. Do usuário. Show. Atingir 100 mil novos usuários do serviço, fidelizar 50% dos usuários do serviço e aumentar 20% novos usuários mensalmente. Legal? É legal, ficou bom também, tá? Ficou bem bom? É basicamente isso, assim, num resumo, né? O objetivo é aquilo que a gente quer alcançar de uma maneira bem inspiradora, o resultado-chave é o conjunto dos resultados-chave, como que a gente consegue saber se a gente está alcançando, como é que a gente consegue medir, tá? Então, basicamente, a gente vai ver agora ali, a gente tem as reuniões, por exemplo, de check-in, que é onde a gente vai falar, por exemplo, eu vou vir ali com a Helena e com o Marcelo. Ô, Helena, Marcelo, como é que a gente está nesses resultados chaves aqui?
né? Vamos supor que a gente seja um time, né? E vocês vão me perguntar também como é que a gente está. E a gente vai trazer, pô, aqui a gente, né, tinha meta de 50, então vou colocar aqui 50. Ah, passou o primeiro mês, a gente já está em 25. Não, desculpa, fiz errado. 50, é aqui. Ah, passou o primeiro mês, a gente já está em 25. Ah, então a gente já... Não, mas tem alguma coisa errada aqui. Aqui. Aqui, agora sim. Passou o primeiro mês, a gente já está em 25. Ah, então, pô, a gente já atingiu 50%. Ah, passou o primeiro mês, a gente passou o primeiro, o segundo mês, a gente está no último mês do ciclo. A gente só atingiu 10%. Ah, então tem alguma coisa que a gente não fez certo. Ou a gente planejou errado, ou a gente não está dedicando corretamente o investimento que a gente deveria para esse resultado-chave. E daí que entram as iniciativas que a gente vai falar agora. Que daí a gente pode replanejar no meio do caminho, né? O que a gente pode fazer para corrigir isso. Aí eu vou voltar aqui para a gente falar um pouco sobre as iniciativas. Já está acabando, tá, galera? Prometo que eu não vou tentar não segurar vocês por muito tempo aí. O que são as iniciativas, tá? As iniciativas, elas são criadas a partir de um resultado-chave. Elas são uma aposta, uma hipótese, tá? É algo que a gente está trabalhando, mas lembra daquilo que eu falei para vocês, até que eu falei para o Marcelo? Cara, mapear não significa que tu vai ter um sucesso, porque é uma atividade, tu só está mapeando aquilo ali, tu pode mapear e não vai te dar um retorno nenhum, né? A mesma coisa ali que eu tenho o cafezinho, eu posso servir o café, só que se eu não entregar o café para ninguém, ninguém vai beber o café. Né? Se eu não entregar para o meu cliente o café, ele não vai beber. E daí eu não vou ter o resultado, que é o meu objetivo, o final lá, que é o que a gente quer. Então, as iniciativas elas devem partir do nível mais baixo da empresa, então, geralmente, é planejado pela operação. Né? A operação, ela contribui com as iniciativas para entender como que a gente vai atingir aqueles objetivos, o que vai ser feito. Tá? Elas podem ser replanejadas no meio do caminho. E um exemplo que eu uso bastante aqui, vamos supor que... Não vou usar esse exemplo agora, eu vou usar ele depois que eu tenho um slide que eu vou falar dele. É comum, mas é errado a gente criar uma iniciativa no lugar do resultado-chave. Isso é bem comum, tá? Mas o que a gente sempre tem que perguntar é olhar para aqueles verbos, que tem a dica que eu trouxe lá, entender, né, se é algo que eu consigo medir, tá? Se ele não está verbalizado ao tom de aquilo ser uma atividade, se aquilo ali ele está garantindo que eu vou ter um sucesso, então aquilo ali me ajuda a ter um sucesso, ele é um resultado-chave, tá? E aqui eu trago um exemplo um pouco real, assim, trazendo mais para uma parte um pouco de desenvolvimento de software, de como pensar no OKR de uma maneira simples. Então, é o meu objetivo, né, entregar o melhor serviço de software para o meu cliente, auxiliando-o no crescimento saudável do seu produto. Esse é o meu objetivo. E eu sei que o meu objetivo vai ser alcançado se os meus resultados-chave, os meus conjuntos de resultados-chave, eu aumentar a cobertura de testes unitários da aplicação de 20% para 80%, tá? Se eu manter a média de incidentes, ou seja, problemas que acontecem na aplicação, naquele produto ali, abaixo de 10 diariamente, e se eu realizar pelo menos uma entrega por semana. Então, assim, o conjunto deles está me dizendo que os dois primeiros eles estão mais focados em qualidade e o último está focado em crescimento, porque se eu estou entregando, o produto está crescendo, tá? E para alcançar esse resultado-chave, que daí vem as iniciativas, eu vou mapear todos os cenários a serem cobertos, eu vou dedicar 30% da sprint para o aumento de cobertura de testes, eu vou coletar semanalmente a quantidade atual da cobertura de teste para atualizar minhas métricas, eu vou incluir na validação dos testes no processo de publicação do sistema em produção, eu vou medir diariamente a quantidade de incidentes que estão entrando para saber se eu estou conseguindo manter abaixo de 10, que era a minha meta ali. Eu vou criar um definition of done das user stories para entender o que é a nossa definição de pronto, né? Isso garante também uma questão de qualidade. E eu vou revisar possíveis incidentes que são recorrentes para corrigi-los. Faltou um if aí. Então, relembrando, né? O objetivo, o que queremos no futuro, resultado-chave, como a gente vai medir o que a gente quer no futuro, né? Se a gente está alcançando nosso objetivo, e a iniciativa, o que a gente vai fazer para atingir os nossos resultados chaves, tá?
Não vai dar tempo, tá? Senão vai ficar muito longo, mas o que que eu tinha? Tinha um outro exercício, que esse outro exercício era a gente pegar esse mesmo Excel aqui que a gente estava trabalhando e entender, por exemplo, o que que eu vou fazer para aumentar o rating do serviço para 5? E a gente elencar todas as atividades, projetos, enfim, o que que a gente vai fazer de fato para atingir isso. Pegando o exemplo do time 1, o que que eu vou fazer para diminuir o churn para 20%? E eu elencar aqui tudo, cara, é tarefa. É tarefa. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem de avião, eu comprar a passagem aérea é uma tarefa, tá? Então, de fato elencar tudo que a gente tem para fazer em prol de alcançar aquilo ali. Eu tenho uma dúvida. Claro. Assim, existe algum número de iniciativas, assim, máximo que tu pode colocar para não ficar inatingível? Não, de iniciativas não tem. Claro, né? Vai do bom senso a gente entender de não estar utilizando o nosso tempo. Daí entra aquela questão que a gente falou lá no início, né? De organizar um pouco melhor a questão dos nossos inputs, dos nossos outputs, das iniciativas que a gente está trabalhando, do que é mais importante da gente estar fazendo nesse momento. Mas não existe um número específico, máximo, assim, de iniciativas. Tá? Obrigada. Capaz. E a gente entra na parte do OKR versus KPIs. Eu não vou me aprofundar muito em KPI, ele é bastante grande, mas eu vou me aprofundar mais aqui na união dos dois, né? Como que a gente utiliza um KPI dentro do conceito de OKRs também. Então, basicamente, um Key Result é: estamos atingindo o objetivo, né? A gente tem o baseline e o target, a gente vai atualizando ali, que nem eu mostrei para vocês na planilha, a gente vai entendendo se a gente está chegando perto de atingir ele 100% ou não. Então, isso é a nossa métrica de sucesso. A gente atingir todos os resultados chaves ali, a gente pode ter sucesso. E aí nós temos os KPIs, que é em que condições nós estamos atingindo o nosso objetivo. Os KPIs são as nossas métricas de controle. Eles estão relacionadamente ligados com aqueles indicadores que eu falei anteriormente ali para vocês. Aí trazendo um exemplo aqui para vocês, tá? De como utilizar um KPI junto com o OKR. Vamos supor que eu queira fazer uma viagem segura de carro com destino a São Paulo, tá? E esse é um ponto interessante, né? Como que eu posso trabalhar um resultado-chave para fazer uma viagem segura para São Paulo? Pô, um dos primeiros resultados-chaves é eu conseguir diminuir a minha distância de Porto Alegre até São Paulo. Por quê? Pensa assim no GPS, né? Eu tô saindo de casa, boto no GPS que eu quero ir, sei lá, no shopping e tal. Ele vai me dizendo quanto tempo falta para chegar, porque conforme eu vou me movendo, ele vai medindo a distância do ponto que eu estou até o ponto de chegada. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu colocar o resultado-chave de diminuir a minha distância, eu consigo medir se eu estou chegando ou não. Tá? Por quê? Até para uma tomada de decisão. Vamos supor que eu coloque no início da minha semana que eu quero fazer uma viagem para São Paulo, em uma semana de carro. Tranquila. Aí chegou no penúltimo dia, eu tenho um compromisso super importante lá e eu nem saí de casa ainda. Eu não vou chegar lá de carro, mas eu consigo ter a tomada de decisão de eu vou ter que desembolsar, vou comprar uma passagem de avião, eu vou de avião. E daí eu chego lá em bem menos tempo do que eu iria de carro. Mas eu consigo ter uma tomada de decisão, por quê? Porque eu estou monitorando, claro que aqui é um exemplo fictício, né? Mas eu estou monitorando aquela métrica ali. E é onde que entram os KPIs. Os KPIs, eles podem ser trabalhados como resultados-chave também, mas os KPIs aqui a gente utiliza eles como os indicadores. Por quê? Vocês lembram que a gente colocou aqui uma viagem segura de carro destino a São Paulo, né? Então, o que que eu tenho que validar? Se eu somente pegar o carro e ir, sem pensar em nada, vai acabar a gasolina. Eu posso não estar controlando a velocidade e tomar alguma multa, ou enfim, infringir alguma lei por conta da velocidade alta. Então, eu posso ter o quê? Eu posso trabalhar em cima de alguns KPIs, que são indicadores do nível de combustível, por exemplo, e da velocidade. E colocar um resultado-chave, que eu, para fazer a viagem segura, eu vou reduzir a minha distância e eu vou manter o nível de combustível sempre acima de 50%. Então, pô, eu tô vendo que ele tá chegando a 50%, primeiro posto eu paro e encho.
eu vou manter a minha velocidade média abaixo de 120 km por hora, tá? Então, através dessas métricas de controle aqui, eu consigo criar esses resultados chaves aqui, certo? E as iniciativas, lembrando, reforçando mais uma vez, é o que a gente vai fazer, né? Então, para fazer uma viagem segura, eu vou o quê? Calibrar os pneus, vou verificar o nível de óleo, vou configurar um GPS, vou abastecer o veículo. É tudo que eu vou fazer em prol daquele objetivo e daquele resultado-chave. Certo? E aqui, trazendo um exemplo de como que funciona mais ou menos um indicador ali do KPI, vamos pegar o nível de gasolina, por exemplo. O escopo provê energia para o funcionamento do motor, e o objetivo é a gente identificar o nível de gasolina que existe no tanque do carro. A fonte da minha informação é o tanque de combustível. As minhas métricas, lembra as métricas que a gente viu antes? É a quantidade máxima e a quantidade atual. Com base nessas duas métricas, eu consigo, através daquela fórmula da regrinha de 3, saber qual é a percentual de combustível que eu tenho no carro. E a minha meta é sempre acima de 50%, né? Ninguém fala, por exemplo, eu tenho 5 litros de gasolina no meu carro. Eu tenho 10 litros de gasolina. Não, a gente fala, eu tenho meio tanque. Eu tenho, sei lá, um quarto, ou tá na reserva, ou enfim, algo nesse sentido. Por quê? É que eu tenho um indicador lá na frente traduzindo a informação para mim, tá? Prometo que a gente já tá acabando, tá? E aí, trazendo um exemplo de tudo isso, mais ou menos, que a gente viu, então, vamos pensar numa viagem, né? Aquele exemplo que a gente estava trabalhando antes ali. Então, a estratégia, o propósito, eles são o nosso guia de viagem. O sistema de GPS é o nosso objetivo e o nosso resultado. Como que a gente consegue monitorar se a gente está chegando em determinado lugar ou não. O nosso KPI, ou KSI, o Key Success Indicator, é o nível de gasolina no painel do nosso carro. E as métricas é a quantidade de gasolina que tem no tanque. Então percebam, né? Eu tenho a quantidade de gasolina, minha métrica, meu nível mais baixo. Eu tenho uma informação que traduz ela para mim, que me alerta rapidamente se eu preciso ter uma tomada de decisão ou não. Eu tenho um GPS, ou seja, os resultados chaves que me guiam para saber se eu estou chegando no meu destino ou não, se eu estou alcançando ou não. E esses estão alinhados com a estratégia, que é o nível mais alto lá. E aí, trazendo o desdobramento um pouco dos OKRs, o que a gente tem? A gente tem o propósito e a visão, e isso os OKRs eles herdaram do MBO, que a gente viu também, que é uma estratégia mais a longo prazo, é a propósito e visão da empresa. Os objetivos estratégicos, eles são criados pela alta gestão com base nesse propósito, nessa visão. Esses objetivos estratégicos, eles podem ter os key results deles, tá? Esses objetivos estratégicos, eles vão ter objetivos, podem ser pessoais. Eu posso ter, eu e Yuri quero ter um objetivo que eu acho que o meu time não vai contribuir, mas que é um objetivo meu aqui, que eu acho que vai contribuir com a estratégia. Eu posso ter um objetivo estratégico, o objetivo meu vinculado à estratégia, assim como a gente pode ter os objetivos táticos, os objetivos dos times, né? Vinculados à estratégia, sempre todos eles muito alinhados com a estratégia. Esses também podem ter resultados chaves, os pessoais também vão ter resultados chaves, e os resultados chaves vão ter as iniciativas, né? Então, a estratégia, tem empresas que planejam de 6 meses, empresas que planejam em 1 ano. Os objetivos táticos e pessoais, eles são trabalhados dentro de quarters, de 3 em 3 meses. E o tático operacional ali é o agora. Então, as iniciativas, o que a gente trabalha no nosso dia a dia. A gente tem, então, um dos objetivos dos OKRs também, dentro das empresas, é a gente tentar ligar as nossas tarefas, aquilo que a gente está fazendo com os objetivos estratégicos, né? Tentar linkar com esses key results. Trazendo um pouco do cronograma de como que funciona, de 4 a 6 semanas antes do início do trimestre. A gente tem 4 trimestres, né? Começando em janeiro, abril, julho e outubro. Mês que vem agora se inicia um outro quarter. De 4 a 6 semanas antes do início do quarter, quando a gente estiver falando de um início de ano, né? 4 a 6 semanas antes do início do primeiro quarter. Geralmente a autogestão, geralmente a maioria das empresas trabalha assim, a autogestão inicia um brainstorm dos OKRs
Com base no propósito, na visão, entender qual vai ser a estratégia, o que eles vão criar de OKRs, tá? Uma semana antes do início desse quarto, a alta gestão apresenta os resultados do ciclo anterior e apresenta quais vão ser os objetivos estratégicos para o próximo ciclo. Entre a primeira e segunda semana após o início do ciclo, com base nesses OKRs estratégicos, são criados os OKRs táticos, ou seja, as equipes, os times trabalham esses OKRs. E na terceira semana, algumas empresas utilizam daí os OKRs individuais, onde com base nos OKRs táticos, as pessoas contribuem individualmente para aqueles OKRs, com seus OKRs individuais. Depois da terceira semana do quarter, tem o acompanhamento, então tem as reuniões de check-ins, elas podem acontecer semanalmente, mensalmente, depende muito da variação da métrica, né? Se é uma métrica que a gente consegue medir semanalmente, geralmente a gente tem atualizações semanais, se é uma métrica que a gente consegue medir só uma vez no mês, então geralmente a gente consegue trabalhar com check-ins mensais. E uma semana antes do final do quarter, os times fazem uma retrospectiva para entender o que pode ser melhorado dentro daquele processo, né? Como um todo. E trazendo um pouquinho aqui, o que acontece dentro dessas reuniões de check-ins, né? Dentro dos check-ins, a gente avalia o nível de confiança, quais são os impedimentos, atualizações e as melhorias que podem ser feitas, né? O que mudou desde o último check-in? Com a informação que a gente tem hoje, o quão confiante a gente está que a gente vai alcançar o resultado, o que está retardando o progresso, o que a gente vai fazer para melhorar esse resultado. Sobre a retrospectiva, né? Algo bem prático, né? Pô, um dos problemas é a falta de atualização dos resultados dentro dos check-ins. Então, vamos pensar o que influenciou isso. Pô, a falta de um modelo para check-in, a falta de um sistema de medição ideal. Então, vamos pensar em ações que a gente pode fazer. Para falta de modelo falta de um modelo para check-in, a gente vai pensar em criar um modelo pragmático de check-in com perguntas focais. Naquele exemplo do slide anterior ali. Pô, vamos fazer aquelas perguntas focais para nos ajudar a entender dentro do check-in como conduzir. Para falta de sistema de medição, vamos revisar o nosso sistema de medição dos resultados-chave, né? Entender melhor como que a gente pode medir isso de uma maneira mais fácil. E por último, os pontos de atenção só, a gente não utilizar somente resultados-chave do tipo moonshot, tentar sempre intercalar entre o moonshot e o roofshot, ter um equilíbrio entre os objetivos que são muito desafiadores e pouco desafiadores, não ter só coisa muito desafiadora, porque senão a gente não consegue atingir todos eles. É fácil a gente esquecer das reviews semanais, tentar não fazer isso. Uma sugestão é a gente sempre deixar as agendas marcadas já no início do quarter, né? Uma agenda de planejamento para a gente planejar os OKRs, as agendas semanais de check-ins e a agenda final lá da retrospectiva. Cuidar para não ter muitos objetivos ou resultados chaves, tentar olhar sempre os limites ali, né, de 5 resultados chaves por objetivo. Os resultados chaves precisam ser mensuráveis, quantitativos, a gente tem que conseguir medir eles. Não criar resultados chaves que não concluam o objetivo, aquilo que a gente viu, aqueles exemplos lá, né? E não é um trabalho fácil, é um trabalho bastante difícil, assim, as empresas, não é do dia para a noite, assim, que as empresas conseguem implantar os OKRs, porque era uma ferramenta que precisa bastante empenho, assim, para a gente conseguir implantar. Muitas empresas demoram, assim, 1 ano, mais ou menos, para conseguir implantar, porque é um processo, assim, muito de cultura. A cultura tem que ser trabalhada muito fortemente na empresa, né? Os gestores têm que comprar, toda empresa tem que comprar essa briga para que a gente consiga ter como é que é a palavra? Evangelização da ferramenta em toda a empresa. E por último, não menos importante, uma frase do John Doerr, que é fale rápido e aprenda mais rápido ainda. Né? Um dos principais conceitos do resultado-chave dos OKRs é a gente conseguir ter uma falha, não que a gente precisa falhar, mas se for falhar, que a gente fale rápido e a gente consiga aprender mais rápido com isso. Né? Dentro de um período curto, eu consigo me reinventar mais fácil. Diferente do MBO, que
era um ciclo longo de planejamento, a gente tinha uma vez no ano para entender quais seriam as ações que a gente tomaria em relação às nossas falhas. E por fim, o impacto tem que ser forte, engajar pessoas é o principal motivo da gente trabalhar com o OKR. E é isso daí, pessoal. Deixo aqui meus contatos para vocês, caso vocês queiram fazer parte da minha rede. Que pena que o outro pessoal não conseguiu ficar até o final. Desculpa se pareceu um pouco desorganizado, tá? Porque ficou bem corrido. Essa apresentação eu estava falando para o Gui ali, era uma apresentação de 120 slides, com uma duração de 2 horas, assim, e eu não tive tempo no final de semana de conseguir organizar ela, então eu tive que fazer um bem bolado para conseguir, entre ontem e hoje, reduzir ela para um tempo ali curto. E a gente passou meia hora, 20 minutos do planejado. Tranquilo, Yuri, não tem problema. O pessoal vai poder acompanhar a gravação, mas te agradeço aqui a presença hoje, foi muito bacana o treinamento. O pessoal já largou as palminhas virtuais ali. Então, te agradecer aqui em nome do Go Globo, vou parar de gravar.